Olá! Neste vídeo nós vamos apresentar como gerenciar o FortiAP em nuvem através do FortiCloud e também demonstrar a funcionalidade de Social Login, que é quando nós fazemos a autenticação no Wi-Fi através de redes sociais, tais como Facebook, Twitter e LinkedIn. Bom, para isso basta apenas que você tenha o FortiAP zerado, como nós temos aqui. Então eu simplesmente peguei um FortiAP, resetei ele, apaguei toda a configuração e deixei que ele pegasse um DHCP da minha rede mesmo. Então, admin sem senha inicialmente, e vocês vão ver que a configuração está toda padrão. Aqui eu estou usando a versão 5.2.6, que seria a última disponível para o FortiAP. Então, qualquer FortiAP com esta versão 5.2 já consegue ter essa funcionalidade habilitada. Basta que você tenha também uma conta também via FortiCloud. Caso não tenha, forticloud.com, insere seus dados de e-mail e senha, faz a ativação e você já terá acesso ao portal para a criação do Social Login e do gerenciamento em nuvem. Então vamos logar primeiramente no FortiCloud. Uma das novidades dessa nova versão do FortiCloud é justamente o gerenciamento do AP Network. Como a gente vê aqui, está em branco. Então, a primeira coisa que devemos fazer é criar um novo AP Network. Como eu estou gravando aqui de casa, eu vou criar aqui para a minha casa, como Home Network, onde eu vou fazer e aplicar meus SSIDs, toda a minha configuração para essa rede. Eu posso ter várias subredes, como se fosse, por exemplo, cada unidade ou cada escritório remoto da minha empresa. Assim como eu defini um nome, eu também vou definir um AP Password. Esse password vai ser usado para fazer login aqui no FortiAP. Então, uma vez que eu jogar esse FortiAP em nuvem, meu login não vai ser mais admin senha em branco. Vai ser admin e aquela senha que nós criarmos aqui. Vou colocar uma senha bem básica, ABC123, apenas para a gente fazer a configuração. Também muito importante setar o time zone correto de acordo com a localização que você está. No meu caso, GMT-3 Brasília. Beleza, criado o Home Network, password ABC123, vou dar um submit. O que vai acontecer? Ele já criou essa minha primeira rede aqui. O que eu devo fazer agora? Eu vou entrar nela, ele vai me dar uma série de opções sobre o que eu devo configurar. Então aqui a gente já vê que ele avisa que ainda não há nenhum SSID e fala para nós criarmos o primeiro. Então aqui eu vou dar o nome de Social Network, que seria a rede onde eu vou justamente fazer a autenticação social. Vou deixá-la como ativa e para dar o broadcast no SSID. Caso você queira deixar ele oculto, basta desmarcar essa opção. Na autenticação vai estar Open, uma vez que ele vai ser feita via Captive Portal Social, a autenticação tem que estar Open. Então, nada impediria também de colocar WPA2 Personal ou WPA2 Enterprise. Aqui, para facilitar, nós vamos deixar como Open. Aqui, nas opções de Captive Portal, a gente pode criar um portal customizado, My Captive Portal, caso você já tenha uma página que faça essa autenticação. Você pode fazer o redirecionamento para ela ou usar a própria do FortiCloud, que é o FortiCloud Captive Portal, que vai nos permitir fazer justamente o Social Login. Então o que vai acontecer? A partir do momento que você seleciona FortiCloud Captive Portal, deixamos o original request mesmo, ele vai pedir o Sign On Method. Qual que é o método de fazer a autenticação? Nós vamos colocar Social Media. Também poderíamos criar usuário e senha dentro do FortiCloud, usar um Radio Server externo, mas neste caso vamos usar Social Media. Aqui eu vou fazer um bridge para dentro da mesma rede. Poderia criar uma outra subrede dentro aqui também. Para facilitar a configuração, deixamos em bridge. Então já está tomando um pouquinho de formato aqui sobre como eu vou fazer essa autenticação. Então, estou criando o meu SSID, estou falando que eu vou fazer a autenticação via Captive Portal no método Social Media. Vamos em frente. Uma outra novidade do FortiCloud é que a gente consegue fazer filtragem em nuvem também. Então aqui nós conseguimos habilitar antivírus, o IPS, o Block Botnet, que dentro do FortiGate está atrelado junto ao antivírus,
Web Filtering, onde a gente já tem até algumas categorias previamente configuradas, onde nós podemos já setar aqui e já subir esse SSID protegido com filtragem web e controle de aplicação. Lembrando que para você ter essas features, você tem que ter um FortiAP licenciado e também o FortiCloud licenciado, tá? Então, como não é o meu caso aqui, eu vou deixar sem as features também, mas poderia naturalmente aplicar elas aqui caso eu tivesse esse licenciamento. Vamos seguir em frente. Aqui nós vamos falar a questão de disponibilidade do nosso Access Point. Então, quais rádios eu vou habilitar, o schedule, quando que esse SSID vai estar ativo ou não. Então isso é muito interessante para escritórios remotos onde você trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, por exemplo, e não quer que ninguém faça tentativas de acesso ou utilize esse Wi-Fi fora do horário de trabalho. Então você pode aqui criar sua disponibilidade também. Então já tem uns pré-configurados, diariamente das 8 às 6, aos finais de semana das 8 às 6, ou você customiza e cria o seu próprio. Aqui eu vou deixar como always porque a gente está apenas fazendo demonstração, mas temos esta opção aqui também. Então é disponível para todos os APs, ou mais para frente a gente já vai ver o que é o AP Tag, que a gente pode criar padrões de disponibilidades por tags de AP. Ou seja, a gente pode criar um único padrão para a empresa toda, mas tags de acordo com a localidade, por exemplo. Tá? Aqui eu vou deixar para todos os APs também para facilitar a configuração. Na sequência, a gente já vai ter uma carinha sobre como vai ficar isso para a gente, como que vai funcionar essa parte do social login. Então aqui a gente consegue personalizar o logo, personalizar a mensagem. Não vou mexer muito nisso aqui, mas ele é bem simples de personalizar. Então aqui a gente poderia colocar qualquer mensagem, bem-vindo ao social login, por exemplo. Podemos colocar uma mensagem, por favor, autenticar, e deixar, e aqui do lado nós vamos ver no que corpo, que cara que vai tomar essa autenticação. E aqui, por padrão, não conseguimos alterar, já tem as integrações. Se mais redes sociais futuramente forem adicionadas no futuro, forem criadas, forem se popularizando, a Fortinet vai atualizar esta lista e vai colocar automaticamente ali. Por padrão, ela já te dá as opções de ter as 4 principais redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+. Atualmente não é possível configurar sobre qual autentica ou não. Eu acredito que futuramente a Fortinet vai dar essa opção. Como ele é para fazer um deploy rápido, prático e simples, podemos deixar qualquer uma das redes sociais. Lembrando que ela vai capturar os dados de e-mail da pessoa, que é o registro onde ela fez a autenticação. Mais para frente a gente vai ver também que ele tem uma integração com algumas outras ferramentas da Fortinet que é bem interessante, tais como FortiPresence, que é justamente tem um foco muito grande em redes sociais. Mas esse não é o caso aqui nosso. Então, customizei aqui meu portal, para mim tá bom assim. Podemos ir seguindo em frente. Então, Next. E aqui ele vai me dar um preview sobre como vai ficar isso para dentro da minha rede. Então, o que vai acontecer? Vai me dar um sumário. Então, eu habilitei o FortiCloud Captive Portal, estou usando Social Media, estou fazendo Bridge para VLAN 0. Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Vou dar um aplicar. Ótimo. Uma vez que eu criei o meu SSID, assim como no FortiGate, a gente tem que fazer algumas associações. Então vamos criar um profile de plataforma. Aqui no caso, eu estou usando um FortiAP 220B, um modelo mais antigo, mas que também tem suporte a essa função. Então aqui eu vou dar um nome AP Home, só para eu saber que é o Access Point aqui de casa. Vou falar que a plataforma dele é o FortiAP 220B. Como nós sabemos, cada modelo de AP tem um número diferente de antenas, de rádios, de configurações disponíveis. Então ele vai me configurar para eu poder personalizar exatamente para o tipo de AP que eu tenho. Vou falar aonde está localizado esse AP, essa aqui por questões regulamentares. Então alguns países limitam a frequência que você pode usar no 5 GHz e 2.4 GHz, quais canais a gente pode ter disponíveis.
então é importante preencher o país, no nosso caso Brasil. E vamos falar que tanto o rádio 5 GHz como o rádio 2.4 está em modo Access Point. Essa mesma tela nós temos acesso lá no FortiGate quando nós estamos configurando o SSID, também na parte de AP Profile. Então aqui é bem semelhante mesmo, não tem muito segredo. Aqui podemos deixar configurado por padrão, rádio 1, rádio 2. Não vou habilitar nenhuma das outras opções que para mim não é interessante, apenas o canal 1, 6 e 11, padrão, o mais comum. Posso habilitar o Radio Resource Provision para ele selecionar o melhor canal de acordo com o espectro de frequência disponível na minha região. Então caso eu tenha um AP muito próximo no canal 1, ele muito provavelmente vai usar ou o canal 6 ou o canal 11 para evitar interferências. Poderia habilitar também a feature de Rogue AP Scan, que também tem através do FortiCloud. Então beleza, vou deixar meio padrão aqui, não vou alterar muita coisa e vou aplicar. É simplesmente um AP Profile. Maravilha. Aqui a questão do AP Tags que eu criei, onde você pode separar por localidade. Aqui basicamente eu vou configurar então como Home Network, para eu saber que é uma rede na minha casa. Basicamente eu poderia ter outras redes em outras localidades e criar elas aqui como AP Tags também, e associar cada AP de cada localidade ao seu AP Tag. FortiCloud User Group não vamos usar, uma vez que a autenticação está sendo via Facebook, via Twitter, via Social Login, mas se não fosse o caso a gente poderia criar aqui os usuários e grupos que faria a autenticação. Também não é o caso do Radio Server, toda a vida também configuraria por aqui. Aqui a gente tem algumas configurações que seria o avançado lá da parte do Wi-Fi do FortiGate, sobre quando a gente pode desabilitar o background scan do Rogue AP, se ele vai testar o meio ou não, a parte de system, qual que seria aquelas primeiras configurações que a gente criou lá inicialmente, sobre time zone, o AP password, a questão do timeout, que isso é bem importante, tá? Se você tem muita rotatividade ou não, configurar o timeout de acordo com a sua necessidade. Então isso aqui é bem interessante configurar de acordo com o ambiente. E a questão do FortiPresence, que a gente já conseguiria usar esse AP para enviar os dados para lá diretamente. Então olha que legal, o FortiPresence agora não precisa mais ter um FortiGate controlando ele. Basta que a gente tenha o FortiAP e o FortiCloud, e a gente já consegue fazer essa integração através daqui. Então isso facilitou bastante a configuração, até porque muitas das configurações são bem parecidas com o portal do FortiPresence. Aqui nós temos uma questão de log, para saber quem alterou, o que alterou, um comparador de valor antigo com valor novo, um diff, não é o caso. E por fim a gente já consegue ver a parte do deploy AP. Então o que acontece? O AP já está aqui porque eu já registrei ele no passado, mas se fosse o caso desse ser um AP novo que eu comprei e liguei, também vai estar zerado aqui, vai estar desconfigurado. O que a gente deve fazer no FortiAP? Aqui ele pegou um DHCP da minha rede mesmo, poderia ser qualquer rede com acesso à internet. Estou apontando para esse meu gate aqui, tem acesso full à internet. Maravilha. Então eu sei que este access point aqui pode alcançar o FortiCloud. Então na parte de conectividade, nosso uplink, o que a gente vai ter que fazer? Não vou jogar ele para nenhum FortiGate, não vou deixar a configuração estática DHCP DNS. Eu vou simplesmente colocar a opção FortiCloud. E ele já vai me reduzir para 2 campos, que é justamente o meu login e acesso que eu criei para acesso ao FortiCloud. Então eu venho aqui e coloco meus dados, minhas credenciais de usuário e senha que eu usei no FortiCloud. Opa, deu timeout, vamos autenticar de novo. Então vamos lá, FortiCloud. Colocando meus dados aqui. Vou dar um aplicar. Teoricamente nada acontece nesse momento, a não ser a gravação dos meus dados aqui para o AP. Então neste momento ainda não, você pode ver em Wireless Information, não temos nada, porque justamente a gente tem que fazer o deploy deste access point para dentro de toda essa configuração que a gente criou. Uma vez que você faça isso, pode ter um delay aí de uns 5 minutos mais ou menos, para ele aparecer aqui no Deploy APs. Então basta você dar um refresh e ele vai aparecer aqui na lista. No caso ele já estava.
Eu já consigo agora selecionar esse access point, seguir em frente e falar onde que ele pertence. Lembra aquele app tag que eu criei com as configurações de plataforma profile SSID? Então, é o app home que eu criei e eu vou fazer essa associação agora. Então agora eu vou estar integrando. Seria, digamos, o authorize lá do FortiGate com o FortiAP. Quando você autoriza o AP a pegar as configurações do FortiGate e associar um profile. Aqui nós vamos estar fazendo basicamente a mesma coisa. Então vamos colocar o AP Home, que seria aquelas configurações que eu criei, através do FortiAP modelo 220B. Vamos seguir em frente. Aquele app tag Home Network. Vamos em frente. Esse select set app folders, não criei nenhuma folder para gerenciar. Isso pode ser por geolocalização. Então, por exemplo, eu tenho escritórios no Brasil, Argentina e Uruguai. Poderia criar uma folder para o Brasil, uma folder para a Argentina e uma folder para o Uruguai e colocar dentro desses containers, apenas para fins de organização. Seguimos em frente. Então conferimos que este FortiAP cujo serial number é este que eu estou aqui, final 5542, vai estar dentro da Home Network e vai pegar todas aquelas configurações que a gente definiu aqui ao longo da configuração. Feito isso, basta clicar em Deploy, ele vai me falar que você fez o deploy com sucesso e OK. Muito provavelmente, aqui ele vai falar se eu desejo adicionar um novo AP. Os novos APs, ou quando a gente compra o FortiCloud Key, mas geralmente já tem o FortiAP na linha S, se não me engano a linha FortiAP-S, embaixo de cada AP desse você vai ver uma key, um serial, que você já pode colocar aqui e ele automaticamente conecta. Na verdade, isso é só para facilitar a configuração. Nada impede que você acesse a console e justamente coloque FortiCloud aqui e já consiga fazer a configuração. Então, basicamente, minha rede aqui está criada. A gente vai ver que vai abrir algumas guias bem interessantes aqui, tá? Nesse monitor, ele vai me dar algumas informações sobre o usuário, sobre os access points conectados na minha rede, rebootaram. É meio que aqui bem semelhante àquela tela do FortiGate que nós temos lá de saúde do access point. A gente vai ter uma informação de client. Então, obviamente, como eu recém criei essa rede, não tem ninguém conectado nela ainda. Nós vamos ver aqui a seguir como conectar essa parte aqui. Eu vou demonstrar aqui através de um smartphone como que funciona todo o processo de social login. E vemos também aqui a parte de Rogue AP. Então ele já vai descobrir aqui quais access points estão disponíveis na minha localidade e quais canais eles estão atuando. Perfeito. Feito isso, nós podemos seguir em frente então e testar nossa rede. Só antes eu vou passar alguns parâmetros aqui, algumas abas. Então o que vai acontecer? Vou voltar aqui na tela inicial do FortiCloud. Aqui em AP Network vai estar a nossa rede Home Network que nós criamos aqui neste tutorial. Vai estar aquelas informações dashboard, client, que a gente acabou de falar. A parte dos access points que foram feitos o deploy, aqui nos folders, como eu não criei folder nenhum, ele vai estar na UNASI, né, de access points. Aqui a gente vê o status, se ele está online, offline, através de qual IP que ele está sendo alcançável pelo FortiCloud. No caso, esse é o IP do meu modem aqui de casa. Versão de firmware, vai me dar algumas outras informações. Através daqui eu consigo fazer um reboot do AP, consigo fazer o upgrade de firmware, consigo apagar, editar. Então eu consigo fazer todo o gerenciamento através do FortiCloud. A parte de configuração nós já vimos, seria toda aquela questão do SSID, plataforma. Podemos criar outros SSIDs dentro das limitações do AP. Neste caso ele tem suporte a 7 SSIDs, poderia muito bem criar os 7 SSIDs e estariam funcionando. A parte de logs, que seria aquela parte de sistema e também de UTMs. Então, se eu habilitasse a parte de antivírus e eu navegasse aqui num site e pegasse um vírus, ou mesmo até o Wacard, exemplo, esse dado estaria aqui disponível para a gente. E a parte de relatórios do FortiCloud. Então, ele já tem um relatório de PCI, onde a gente consegue habilitar isso para ser enviado, ou um reporte mais básico sobre um overview de como essa rede está operando. Não é o caso, eu vou acabar não demonstrando isso aqui, mas assim que você fazer a implementação, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse tipo de relatório.
De repente ele atende bem a necessidade aí do seu cliente, tá? Você pode fazer até o schedule dele, enviar por e-mail, enfim, toda aquela facilidade da parte de relatórios do FortiCloud que nós já conhecemos. Então, beleza. Uma vez configurado, feito o deploy, o que vai acontecer? Meu AP vai ficar indisponível. Então, você já viu aqui que não é possível conectar, mas ele está aqui, está do meu lado, está ligado. Porque eu não habilitei o acesso remoto nele, tá? Eu teria que habilitar essa opção no FortiCloud para eu poder acessar ele. Então, beleza, eu quero sim acessar ele. Por questões de segurança em uma rede bridge a gente não deixa o acesso, mas nesse meu caso sim, eu quero habilitar o acesso. Então nós vamos abrir aqui em FortiCloud, se não me engano aqui em Access Point, aqui, editar, aqui ó. A gente tem as opções HTTP Login e Telnet Login, caso eu queira configurar via CLI meu Access Point. Então basta aplicar essas opções. Ele já vai mandar essa configuração para o AP. Pode haver um delay por conta da questão da comunicação do AP com a nuvem. Geralmente isso é rápido. Vamos ver aqui. No caso já mandou, já conseguiu acesso. Olha que interessante como muda a tela aqui. Então o que muda? O AC Discovery já vai falar que está amarrado com o FortiCloud naquela minha conta. Então aqui a gente já consegue ver o jeito que está sendo gerenciado, se está ativo, através de qual IP do FortiCloud, através daquelas informações que nós setamos abaixo. Podemos ver na parte de Wireless Information também que ele já aplicou o nosso Social Network para as duas redes. Então basicamente agora é testarmos essa parte de Social Login. Então vamos lá. A partir desse momento meu deploy está concluído, já posso sair utilizando ele. Então vamos habilitar aqui. Essa é a tela de um smartphone de testes que eu tenho aqui. Então eu vou... um telefone simples. Então vamos abrir aqui a parte de Wi-Fi. E o que vai acontecer? Notem que já tem aparecendo aqui para mim a rede Social Network como aberta. Então, o que acontece? Eu vou clicar aqui em conectar. Vocês vão ver conectando. Ele já vai, teoricamente, abrir o Captive Portal automaticamente para mim, do Social Login, que é justamente aquela tela que eu configurei previamente. Está carregando aqui ainda. Beleza. Olha só que legal. Então aquela tela é justamente aquela tela que eu configurei. Então ele vai abrir através dessa URL remota e vai falar com qual rede social eu quero autenticar. Vamos tentar aqui com o Facebook. Eu não estou nesse celular com o meu Facebook habilitado, mas vamos ver aqui. Qualquer coisa a gente testa com outra rede social também. Notem que a URL ali embaixo já mudou para graph.facebook.com. É uma API do Facebook que faz autenticação single sign-on. Então, do FortiCloud ele já está redirecionando para uma página do Facebook onde eu vou associar a minha conta e vai fazer essa integração. Então agora eu vou entrar com meus dados aqui. Beleza, inseri meus dados. Então basicamente temos na tela do Facebook e vamos clicar em entrar. Como eu tenho habilitado a autenticação em 2 fatores, eu provavelmente vou ter que aprovar de outro navegador aqui. Então aqui eu vou fazer minha aprovação. Beleza, fiz minha aprovação aqui. Ele já automaticamente já vai me autenticar. Muito provavelmente ele vai pedir para eu associar uma conta Microsoft ou autorizar o Social Login Facebook. Basta que eu aprove isso. Como eu já aprovei previamente, ele não vai me pedir isso. E a partir deste momento, olha lá, estou conectado. Então o Social Network já volta para a minha tela inicial. Vamos testar aqui. Vou abrir o navegador, então. Já tem uma página padrão. Vamos abrir aqui o google.com, por exemplo. Maravilha, já estou navegando. Então, eu passei todas as etapas com sucesso. Eu criei meu SSID, publiquei como Social Login, consegui fazer a autenticação via Social Login. E como que vai funcionar isso de agora em diante? Então, eu já estou navegando seguro pela rede do FortiAP. Então, como vocês podem ver aqui, o acesso está ok.
já tenho acesso total via meu smartphone através da rede social network que nós criamos ali. Vamos voltar aqui na tela do FortiCloud para demonstrar como isso vai funcionar agora. Vejam que aqui no monitor ele já vai atualizar a lista para mim com justamente essa minha autenticação que eu fiz. Ainda carece de alguns recursos, tá? Mas o principal a gente vai ter, que é justamente a identificação do usuário. Então, dados como o MAC address do dispositivo e o usuário, no caso rafa.sjp@gmail, é meu login do Facebook. Então, é este login que vai ser apresentado aqui. Vai me dar informações como IP, a banda, a minha proximidade com a AP do meu dispositivo, em qual banda está conectado. E a partir de então eu vou ter todos os meus dados aqui através dos logs e reports. Como eu não tenho nenhuma das features habilitada o botnet, obviamente não vai aparecer. Mas aqui eu já vejo que, por exemplo, o Rafael, através do login rafa.sjp, fez um client authentication neste FortiAP através do Alt Captive Portal. Já vou ter todas essas informações aqui e eu consigo tirar até alguns reports. Daqui a pouco, claro, ele vai populando isso. Quanto mais uso, mais dados, melhor vai ficando esse tipo de relatório para a gente. Mas, então, revisando aí o que a gente aprendeu hoje, basicamente criamos a network, fizemos a autenticação via social login e vimos ela em funcionamento e fizemos o deploy através do FortiAP. Notem que o usuário e senha aqui já deixou de ser aquele admin senha em branco, que seria aquela senha que eu coloquei lá no início, se não me engano, ABC123. Consigo fazer a autenticação via FortiAP. Não preciso mais acessar o Access Point, venho aqui, edito ele e tiro o acesso remoto dele também, por questões de segurança. Posso vir aqui, depois de tudo configurado, aplicar e eu perco o acesso nele. Tem aquele delay, provavelmente já aplicou. Maravilha. Então é isso. Estou aqui navegando normalmente com o meu dispositivo, o Social Login funcionando a contento e é isso. Até a próxima então, pessoal. Obrigado.